Sejam bem-vindos pelo de Mobile Switch, ao Ganda SG Brasil, e hoje nós estamos com mais uma lista para vocês, e hoje a gente vai falar sobre o verde e o azul, algo que pode parecer não tão agressivo, mas é uma deck extremamente agressivo. Eu gosto de chamá-lo na brincadeira de deck dos 4 minutos, porque a partida acaba em 4 minutos. É um deck tão agressivo, os turnos iniciais são tão agressivos que muitas vezes não dá tempo de um rampar, de um defensor defender, de um controle controlar. Tanto que esse deck foi assim um dos decks mais rápidos. Vocês podem até perceber que o vídeo ficou extremamente mais curto porque eu precisei de uma partida e a partida é bem pequenininha. Tirando o mais controlezinho do final, onde eu tive que dar uma acelerada, onde a partida demorou incríveis 8 minutos. Todas as outras brincou no torno de 3, 4, 5 minutos no máximo, onde simplesmente eu não precisei acelerar em nada para conseguir colocar dentro do tempo específico aqui do vídeo. Então o legal é que quando a gente brinca e fala sobre ser agressivo, ser agro, pensa no verde com o vermelho, o verde com os Akos, o vermelho com o Cybernite já nos turnos finais. Só que aqui esse deck é todo turno inicial, onde eu coloco o bicho, bate em bloquear, o bicho pequenininho, aí segura um pouco aqui, bate um pouco lá. Então se você quer ter um deck que é agro, quer fugir um pouco dos turnos finais e ainda ter a certeza e a segurança de poder começar o jogo e assim ainda ser agressivo, não esperar ter 2 resources para começar a fazer alguma coisa, essa lista é para você. Então, pessoal, estamos aqui com a lista dos 4 minutos para vocês e o importante aqui é você ser agressivo bem logo no começo. Então, o que vocês podem ver é que a nossa curva tem uma curva máxima de 4. Ou seja, aqui você está fazendo turno 1, turno 2, turno 3, turno 4 e isso é extremamente constante. Para a galera que quer começar, ou no caso, não ter medo de começar, a gente tem aqui o Zaku 1. Apesar de ser 1-2, ele não vai tirar a sua base, não vai tirar a base do inimigo, na verdade, mas não tem problema porque ele é o seu turno 1 garantido, você já colocou ele sem nenhum tipo de problema. E se por acaso o oponente colocou um blocker, esse mata o blocker e fica vivo da mesma forma. No seu turno 1 também temos aqui o Dope, onde você olha o topo e pode meio colocar para baixo caso você não queira aquela compra. E de turno 1 também nós temos o Tragos, que ele ainda é o blocker. Então se a gente for considerar, a gente tem 3 Tragos como de começo, nós temos 4 Zaku 1 e 4 Drops, ou seja, nós temos aí pelo menos umas 11 cartas de turno 1. E quando eu digo turno 1, não é o turno 1 onde você é o segundo, é o turno 1 você sendo o primeiro. Porque se você for o primeiro no turno 2, ainda temos o Zaku 2, que é um vanilinha mais bate com força. Nós temos o Zaku 2, que tem habilidade que pode causar o dano. E a gente tem o Ares também como um blocker no turno 2. Então a gente tem aqui meio que uma constância de turno 1s muito fortes. E claro, como não podia deixar de fora, a gente tem o Char Zaku 2, que olha o topo para conseguir pegar mais desses Akos e ter a certeza que você vai conseguir fazer o que você quer. Tanto que a gente tem também aqui o Char Unstable, que ele dá o Raimenurva. Então agora você vai conseguindo dano Raimenurva, já está batendo, já está batendo com um bichinho pequeno, já causa o dano que você quer. E é claro, a gente tem o Char's Gegolg, onde você consegue descartar um Zeon e um Zeon e consegue trazer o Char de volta. Então, vários bichinhos, destrói, bate, busca, faz search, bate imbloqueável. E com isso a gente fica pensando, nossa, mas se eu bato imbloqueável, como que eu faço para realmente eliminar os bichinhos? A gente tem aqui o Gundam que a gente chama de Velhote, que é o nosso primeiro Gundam de 1970 e poucos, onde tem Repair 2 e o Dream Repair deixa todo mundo com mais um. Ou seja, os seus bichinhos são tudo fraquinhos, agora eles têm mais um de ataque quando ele estiver pareado. E quem a gente vai parear? Obviamente, o nosso grande Amuro, que quando ele entra, você resta um oponente que tenha 5 ou menos de HP. Então, no caso, você já consegue controlar um pouco mais o board, virando o blocker, dando um alvo mais específico. E é claro, se você quiser, como base, nós temos o Corsica Base. Quando ele entra, faz um Talghese 4-2. E se por acaso
for a segunda vez, você cria 2 Léos. Então é interessante porque você está sempre colocando bichinho, sempre batendo, porque o grande problema dos agros é a constância de bater. Você vai ter que estar sempre batendo no oponente. Não tem tantas cartas que fazem com que bata no primeiro turno, no caso, tenha o Rush. Porém, como você tem o Char Zacos, que ele pode ser pilotado pelo Char, você tem o Gegog, que pode ser pilotado pelo Char, e você tem o Gando, que pode ser pilotado pelo Amuro, você ainda ganha aí também algumas vantagens na questão de poder dar aquele rush, aquele ímpeto. E é claro, já que estamos de azul, colocamos aí Show of Resolve, onde você pode comprar 2 cartas. Então é um deck extremamente rápido, onde você no turno 1 já está baixando carta, você no turno 2 já está batendo, colocando mais cartas. No turno 3 você continua batendo, colocando mais cartas. Então a não ser que o oponente limpa seu board com breaches, com danos, com pingadas de dano. E mesmo que ele faça isso, você tendo um controle tanto de draw, onde você vai comprando 2 cartas com o Show of Resolve, e também controlando o board do outro com repair, com virada, causando dano, dano imbloqueável, segurando um pouquinho os ataques do oponente com Tragos ou com um Ares, você consegue então controlar a partida de uma forma legal, beleza? Então bora lá ver como que foram as partidas nos principais decks que nós trazemos como os desafiantes. Então pessoal, começando aqui o nosso primeiro deck, na primeira partida, como vocês podem ter percebido no disse na introdução, ele é um deck que eu não precisei acelerar em nada, decidi ficar com essa mão, porque mesmo que eu fosse o segundo a começar, eu já tenho diversas cartas, eu posso tanto usar o 1 logo de começo ou os blockers, mas decidi segurar um pouco o blocker para conseguir já bater no próximo turno 2, tanto com o Char que vê o topo junto com o Char, até mesmo com o Char pequenininho. Então coloco já o Char para conseguir bater o Char 2, já gasto um para colocar o Char menor, e com isso já dou o tapa inicial para causar o primeiro dano na base e tirar a base, e obviamente depois dou com o Char normal para conseguir já causar mais um de dano. Então você percebe que logo no nosso turno 2 eu já bati com o imbloqueável, tirei a base, já tirei uma vida com o Char pequeno. Então você percebe que ele é um deck extremamente agressivo, tanto que em algumas partidas não chega male no turno 5. Tanto que eu posso até comentar mais devagarzinho explicando todas as jogadas, porque realmente eu tenho bastante tempo para explicar. Coloquei o blocker, coloquei o Char pequenininho para causar o dano, ele foi espertinho, diminuiu o 1 de dano que eu poderia causar, mas depois já bati com o Char normal e causei mais 1 de dano nele. Então você percebe que sim, ele tem algumas desvantagens pelo fato de ser mais fácil conseguir dar uma counterada, diminuir 1 de dano, diminuir 2 de danos é extremamente fácil, porém você percebe que a volta sempre é muito forte. Decidi então bater no meu bichinho, no caso eu decidi bloquear, pelo fato de que já é um blocker mesmo, não tem problema. Eu consigo deixar mais. Com isso, ele deu breach, batendo na vida e tirando aqui a minha base. Não tem problema. Eu posso dar mais 3 tapas e com isso eu tiro 3 cartas tranquilamente. Coloquei mais um blocker para dar uma segurada, eu coloco mais um charzinho para garantir. Coloco o char no Zaco para poder bater em bloqueável caso seja interessante e vou começar a bater, fazendo com que o meu arrochada seja mais forte. Dou um tapa, perde uma vida. Vou então com o meu próximo, que é o Zaco 2, consigo bater em bloqueável, mesmo que ele tente. Se diminuir 3 não tem problema. E depois bato com o outro, causando um terceiro dano, aumentando o dano dele. Poderia então causar o dano direto, fazendo com que destruísse o breach dele? Até poderia, mas eu não vejo tanta necessidade. Fez com que comprasse a base, tirando uma vida, e com isso eu ganho muito mais facilidade em eliminar. Não vejo tanto problema na board que eu tenho em tirar ou não tirar o Aegis com o Artrum, porque se ele causar o dano e perder, já não tem tanto problema. Decido trocar o blocker novamente, e no caso já causa mais 2 de daninho, ele se mantém vivo porque tem um pouco mais de bunda, mas não tem problema, porque mesmo que ele coloque blockers, eu consigo passar por cima de 2 sem ter problema nenhum. Decidiu bater no Zaco fazendo a troca, então no caso eu perdi, onde eu vou comprar quem? O Gegog, para manter meio que a jogatina acontecendo. Pego então o Gegog com a esperança de pegar uma unidade, mas no caso eu preciso apenas dar um tapa que eu tire a base e dê mais um. No caso, simplesmente eu vou dar um tapa tranquilo.
primeiro vou colocar o Gegog como forma de counterar e dar meio que uma forma, mas é uma máquina, então não tem problema. Aumentei a força do meu bichinho e é isso que eu vou fazer para dar o tapa final. Onde primeiro eu vou bater a primeira unidade, causando então 5 de dano, tirando a base tranquilamente e depois dou mais um tapa e eu tiro ele sem nenhum tipo de problema. Então, pessoal, começando agora a nossa segunda partida, onde a gente vai fazer uma partida contra um outro deck que também é agressivo, que são o verde e vermelho, mas vamos ver quem conseguir bater com mais força ou mais rápido ganha. Como ambos são rápidos, a gente faz o mais rápido possível. Com isso, já sabendo que ele é um deck rápido, eu já gastei o primeiro e já gastei o segundo já para conseguir ter o máximo de ofensividade logo de começo. Então já coloquei já 2 para gastar sem nenhum tipo de problema, ainda mais porque a minha curva está bem baixinha. Nisso eu já coloco mais um bicho, nisso eu também vou fazer o debuff para ver o topo, vi que é o Amuro, então eu já decidi colocar ele para baixo, porque eu queria que viesse outro piloto ou outras unidades. Com isso já dou já o primeiro tapa, já causo já 2 de dano, porque esse não tem um aumento de força, mas já bato com o outro e com isso eu causo 3 de dano, já tirando a base logo de cara. Caso ele queira ser agressivo e tire de alguma forma, vai estar trocando o bicho ou vai estar tirando a minha base, mas eu ainda tenho mais 2 tapas para dar, caso seja interessante. Ele coloca o Jarsar 2, onde coloca o Deploy e também junto com o Destroy, mas não deu nada, então ficou bem tranquilo para mim. Gasto mais um aqui, coloco então esse novamente para ver o topo, acho interessante. Então eu já decido colocar ele para baixo porque eu não quero bichinhos, eu quero o máximo de bichões entre aspas agora. Dou o primeiro tapa de 1 de dano, a base tem 1 de vida sem nenhum tipo de problema, foi o piloto para a mão dele, causo mais 2 de dano batendo na vida dele e no caso vai 1 para o descarte. Já o terceiro tapa faço a mesma coisa, mais 1 de dano tirando a vida dele, causa 2 de dano no meu, eu já vejo o topo, vejo que tem o pequenininho, então decido pegar o pequenininho para conseguir o mais de cartas possíveis. Coloquei o Amuro junto com o Gandalf pro fundo, mas não dá para fazer nada de diferente. Bato mais 1 de dano, então com isso, já no meu pouco turno, meus 3 turnos, eu já deixei ele com 2 de vida. Então sim, é um deck bem agressivo, como ele também é um deck agressivo, causa um dano e vai pingando. Então com isso ele consegue ir eliminando aos pouquinhos a minha board também. Coloca então a Marida já no robô, bate 1 de dano, bate 1 de dano de volta, decidiu bater e limitar o meu board. Bater e eliminar o board quando você joga contra esse deck é bem importante, principalmente o fato de que como a ideia é bater com bichinhos, quanto máximo você bater de bichinhos, melhor. Coloquei então 2 blockers para ter já a garantida, achei o char, maravilha, decidi deixar o char em cima para poder comprar com mais tranquilidade. Bato então na vida para causar o dano, saiu o Senanjo, foi pro saco, vou dar mais um tapinha, e no caso, quando eu bati, eu tive o azar de vir uma base. Então já que é uma base, 4, meus bichinhos batem pequeno, mas não tem problema, porque assim, eu já começo aí tirando aos pouquinhos. Tenho 6 unidades em campo, então mesmo que ele consiga tirar 1 ou 2, o importante é ter mais 3 de dano para tirar a base e mais 1 de dano para conseguir tirar sem nenhum tipo de problema. Ele decidiu bater no meu bicho, sacrifiquei o blocker sem nenhum tipo de problema, porque não tem nenhum tipo de dano, high maneuver, breach ou qualquer coisa, então não teve todo problema. Colocou 2 Kshatriyas Babies, colocou uma Marida no Kshatriya Baby para dar rush, bateu no pequenininho, causou 1 de dano no meu blocker, então com isso tirou 2 do meu. Porém, fazendo um cálculo meio que por cima, ao bater com os 3, eu apenas tiro a base. Porém, como eu tenho o char que bate imbloqueável, eu posso bater agora tranquilamente, porque quando ele atacar, além de causar 2 de dano, ele tem mais 1 de dano e o detalhe é imbloqueável, então com isso eu já consigo causar 3 de dano. Com isso ele fica com 1 de vida, que é o que eu preciso. 1 de vida mais na base para eliminar a base, e depois futuramente mais 1 de tapa para acabar com o jogo sem nenhum tipo de complicação. Então pessoal, agora começando a nossa terceira partida. Ele é um deck de ramp, então não tive tanta preocupação. Minha curva está baixa, mesmo que seria uma curva relativamente pequena, começando com blocker. Não queria começar com blocker, porém temos aí curva 1, curva 2, não tem problema nenhum.
Coloquei então o meu primeiro blocker para dar aquela segurada minimamente, é mais para dar um sustinho, porque ele não sabe necessariamente qual seria o deck. Ah, ele é vermelho, ele é azul, no caso ele é azul com o quê? Então coloquei o blockerzinho, já tem agora no nosso turno 2, já consigo colocar os Akos sem nenhum tipo de complicação e bato com o blocker, não tem problema. Quando está jogando Gundam, pode bater com blocker. Bate com blocker, defende com blocker, porque blocker serve para causar dano e para segurar dano também. Ele então decidiu colocar o blockerzinho dele, já o 2-4, para dar uma segurada máxima no que está precisando. Porém, como eu tenho sempre a possibilidade de ir batendo com mais frequência, então eu já coloco um, já coloco o outro para aumentar a força e o dano do meu, e então decidi bater para causar aquele dano inicial. Devido ao fato de não necessariamente bater em bloqueava, então ele conseguiu defender e fez essa troca, trocou ele pelo dano. Bati então um blockerzinho para causar mais um dano de dano na base. O ideal era ter conseguido tirar a base, já demorei um pouco de tempo. Porém, como o ramp realmente demora um pouco para começar a jogar, eu ainda tinha aí alguns respiros. Decidi usar o First Contact para aumentar a rampada. Colocou então, gastou um Path of Victory para conseguir buscar algum robô ou uma unidade que achou interessante. Pegou o Wing 0, porém não vai chegar no turno 8, então estou tranquilo. Obviamente, como ele mostrou que existe isso, o máximo que você pode fazer é evitar que ele chegue nesse turno, porque ao fazer isso, ele vai limpar o seu board sem nenhum tipo de complicação. Colocou o Gegog, eu poderia então ter gasto o turno inteiro para colocar esse, poderia ter colocado o outro para bater com o char, mas não tem problema. Dei o primeiro tapa, tiro a base, dou o segundo tapa com o blocker sem nenhum tipo de complicação, o blocker já é para bater mesmo, tiro, colocou a base, ok, meio que deu uma assustada, porque a base ela tem mais bunda, então ela vai aguentar mais do que um tapa meu, mas não tem problema, então bato com 5, deixando ele meio que baqueadinho. Pelo fato de no próximo turno eu poder colocar o Char, colocar o Gundam, colocar o Amuro, eu faço e consigo fazer com que ele tenha meio que um controlezinho maior. Ele colocou o Death Sight, colocou o Hero onde não dá para ele bater com rapidez. Então coloquei o Char, coloquei o outro para poder dar rush nesse turno e conseguir bater com todo mundo. Decidi então colocar o primeiro ataque com o blocker, fazendo com que ele tenha essa possibilidade de tirar, porque não tem problema, o passo importante é tirar o máximo possível. Agora eu vou bater com 4 tapas direto. O primeiro tapa sendo então direto na vida, ele não tem um blocker na mão ou algo que consiga fazer a defesa, algum tipo de comando, etc. Bato com o meu segunda unidade diretamente na vida para dar aquela rampada de dano. Vou bater com o Gegog que já estava no turno anterior, então com isso eu consigo tirar mais uma e coloco a segunda batida. Tive o azar novamente de ver a base, porém quando ele pega a base ele compra a vida. Então meu objetivo agora é tirar. Bati com o Char normalzinho e causei os 5 de dano. Bases que tem bastante defesa contra esse deck são extremamente fortes porque realmente precisa que bata 2 vezes. Ele então decidiu bater no meu Char, foi uma troca que eu não achei tão interessante porque eu posso pegar algum que está na mão. Então peguei a unidade que é o Gegog porque eu acho que seria interessante para fazer a troca caso fosse necessário ou caso eu compre de alguma forma. Pegou o Death Sight, rampou com o Dual Maxwell, decidiu então bater no meu blocker porque é First Strike, então ele decidiu tirar. Poderia ter eliminado qualquer outro, mas decidiu bater no blocker, não achei interessante por parte da máquina. Então com isso agora, faço aí a maneira normal. Descarto uma carta para conseguir pegar o Char, é o que eu faço, descartei. Pego então o Char que foi descartado para conseguir bater imbloqueável sem tipo de problema. Mas é mais pela segurança mesmo. Dei o primeiro tapa, tiro a base e dou o segundo tapa e acabo com o jogo. Então pessoal, agora começando a nossa segunda partida, como foi um deck com controle e a partida demorou incríveis 8 minutos, que é normalmente a média que demora a partida, então eu decidi dar aquela acelerada. No caso, como eu sabia que era um deck controle e ele é um levemente mais devagar, então eu decidi manter aquela mão inicial, porque poderia bater com outros bichinhos, o Gegog, ter o Gundam, ter a base, então achei que seria interessante manter essa mão dessa forma. Coloquei então um bichinho já para conseguir, caso ele não tenha um blocker, já bater nele e tirar a base. Decidiu comprar, trocou pelo Banshee, não achei interessante isso. Coloquei mais um bichinho para conseguir bater e dei aquele primeiro tapa, tirando então
a primeira base dele sem nenhum tipo de complicação, porque não tinha nenhum blocker para defender. Simplesmente passou a vez, não conseguiu fazer nada, maravilha para mim. Com isso já estou já no turno 4, coloco o Gegog e com isso eu já dou o primeiro tapa. Dou o primeiro tapa na vida, foi no caso uma carta direto para a mão dele. Dou um segundo tapa, vai pro descarte e isso consigo dar aquela segurada. Eu tenho aquele receio porque por ser controle, por virar, por poder bater com um pouco mais de força e os meus bichinhos não aguentarem com tanta força, esse é o meu maior receio. Bateu, recuperou, podia ter segurado, mas decidi fazer dessa forma. Coloquei o Amuro para dar uma forçada no meu bichinho, coloquei aquela carta para conseguir ver o topo, decidi manter porque ele vai ser uma ótima compra e dou então o meu primeiro tapa, tiro da vida e com isso eu consigo tirar esse tanto. Bato com mais um, mais tranquilo, diminuo a vida dele sem nenhum tipo de complicação e eu consigo dar uma rushada tranquilamente, sem nenhum tipo de complicação mesmo. Bato então direto com a vida, ele decidiu fazer essa troca, não teve nenhum tipo de problema quanto a isso. Colocou mais um para bater no meu, bateu no meu e fez uma troca mantendo o dele vivo e o meu foi tirado. Teve o repair, então mesmo que eu tenha uma vantagem gigantesca, por ele ter bastante blockers, eu consigo ter esse tipo de detalhe. Descartei os shows, comprei 2, coloquei aquela carta para conseguir ver o topo, vi o topo, decidi manter e dei então o meu primeiro tapa e agora ficou a base. Isso me preocupa um pouco porque para tirar essa base eu preciso causar 6 de dano e como ele tem blockers muito fortes e causa dano muito forte, esse foi o meu maior receio. Bateu na minha base, tirou a minha base, mas eu tenho mais 2 em campo, então isso me tranquiliza um certo tanto porque eu vou baixar fichas e fichas contra ele realmente é muito bom. Deu o repair, consegui recuperar tudo, todo o dano causado nele. Então vamos começar. Primeiro eu coloquei a base, comprei uma carta, coloquei o Talguise e coloquei mais um blocker. Como ainda te manteve, coloquei mais um e no final coloquei mais um de novo, fazendo com que o meu board ficasse maior. Coloquei o Amuro para virar o blocker e assim poder bater tranquilamente. Dei o primeiro tapa, tirei a base e dei o segundo tapa e consegui tirar a base por completo. Então meu objetivo agora é qualquer momento que eu conseguir dar um tapa só, vai ser tranquilo. Então com isso agora o objetivo dele é limpar o meu board o mais rápido possível. Decidi então usar com o tapa, deixei o blocker trocar, porque não tinha tanto problema, porque eu tenho bastante tapas, eu tenho vários outros tapas para segurar. Então nesse caso eu decidi aí no caso trocar, fazer com que eu trocasse esse board e ele então bateu com ele, fazendo com que eu mantivesse vivo 3 tapas meus. Colocou mais um board, colocou mais uma base, agora esse me deu uma certa complicada porque o blocker dele é bem grande, também a base dele tem bastante dano, então vamos fazer o máximo possível. Vi o topo, decidi trocar porque o meu objetivo não é esse, mas sim bater em bloqueável. Usei o Show of Resolve para conseguir comprar 2, veio mais uma base, veio o Gundam velho, deixa eu colocar o Gundam velho porque o máximo de dano possível seria interessante. Dei o primeiro tapa, ele decidiu trocar, onde eu causei 4 de dano, perfeito. Então dou o meu primeiro tapazinho com 1 de dano para já dar uma baqueadinha e bato com o meu segundo para dar aquela baqueadinha. As pessoas podem até pensar que, por que não destruiu os blockers ou os atacantes para diminuir? Pelo fato de que, como eu tenho bastante vida, tenho a minha base, tenho mais 2 bases na minha mão, quanto máximo de dano eu puder causar e tirar a base dele, melhor. E com isso, eu vou perdendo as minhas unidades, perfeito, não tem tanto problema, mas o objetivo sim é fazer com que ele cause ou gaste mais o dano dele em mim e não no outro. Então bateu na minha base, tirou minha base, mas agora com isso eu consigo não apenas colocar a minha base e aumentar as minhas fichas, mas também usar o próprio Gegog. Coloco então, veio para mim, coloco 2 fichas, pego ele, coloco e agora eu posso atacar causando o máximo de dano. Causo mais 2 de dano, tiro a base e agora eu bato, porque já que ele não tinha como defender, ele perdeu direto. Então pessoal, essa aqui foi a lista do deck de 4 minutos, espero que vocês gostaram. Se chegaram até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. E queria reforçar aqui para vocês que, obviamente, as listas são diversas, é apenas uma base caso você queira ter alguma ideia diferente. Pode trocar aqui, trocar lá, colocar alguma carta diferente, colocar um daninho aqui mais, bater no virado, aí pode de acordo com o que você achar interessante.
Deixa aqui nos comentários se você gosta dessa lista, qual seria então a cor que combina mais com você, seja uma monocolor, seja dual color, qual é a combinação, se você está animado com o roxo que está logo para chegar também. Prepare suas armas, ligue os seus motores, porque a guerra vai começar.